Bom dia a todos. Meu nome é Laíse, eu sou evangelizadora da EI desde 2007. Hoje nós temos a proposta aqui da evangelização para as famílias, é um trabalho com as famílias e é a proposta da gente trabalhar com a parábola da ovelha perdida. Esse trabalho de férias, ele é importante no nosso ponto de vista, porque é um momento em que a gente se desliga um pouquinho, né, do nosso compromisso espiritual com Jesus. A gente está de férias, mas nunca é demais a gente ter um tempinho para se reunir com a família, com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, com os nossos amigos, e a gente dedicar uns minutos para estudar essa parábola, né? Que como todos sabem, é uma parábola que toca os corações de todos os espíritos, independentemente da idade. Então, ela vai ser útil para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. O nosso trabalho, então, de hoje começa com uma pequena prece. Nós vamos buscar uma sintonia com Jesus e com o nosso mentor. Vou convidar todos para que a gente feche os olhos e que a gente possa, então, cada um se unir ao seu mentor individual, agradecendo por essa oportunidade de esclarecimento e de consciência por meio dos ensinamentos de Jesus. A gente também pede para o mentor do nosso grupo, que é o Augusto César Neto, que esteja conosco, nos envolvendo e despertando a nossa consciência para o entendimento dessa parábola. Que assim seja, graças a Deus. Nós pensamos esse trabalho de hoje da seguinte maneira. Primeira parte, nós vamos apresentar, então, todos que estão aqui, que se propuseram a colaborar com esse estudo. Nós vamos ter a contagem, né? Vamos contar a parábola e depois nós vamos abrir um espaço para conhecer a produção das crianças, que foi linda. É a produção do Marco Antônio e da Helena. O Marco Antônio tem 7 e a Helena tem 8 anos. Depois, nós vamos abrir para as jovens, a Ana Beatriz e a Bruna. Ambas têm 16 anos. E no final, nós, membros da família, eu sou mãe da Bruna, o Carlos, que está participando, é pai da Bruna, a Fernanda e o Fernando são pais da Helena e do Marco Antônio. Nós também vamos trazer a nossa colaboração e a nossa reflexão sobre a parábola. Então, eu vou começar lendo a parábola da ovelha perdida. Está em Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, essa é a parábola
e a gente vai abrir uns minutos para nós vermos a produção das crianças, do Marco Antônio e da Helena. Vamos lá? O nome da historinha, da parábola, é Parábola da Ovelha Perdida, entendeu? Aí começa assim: o que vos parece? O que vos parece é tipo, o que vocês acham, né? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, ele não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? O que extraviou? Perdeu? Perdeu. Ah, tá. Entendeu? Então se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se perdeu? Não vai querer perder uma ovelha, não é mesmo? E se acontecer achá-la? Em verdade vos digo que se regozija, fica feliz, né? Se regozija mais por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram, que não se perderam. Ou seja, ele está dizendo que se ele encontra essa ovelhinha perdida, ele fica mais feliz por causa dela do que ainda pelas 99 que não se perderam. Ainda não é da vontade do nosso Pai, do vosso Pai que está nos céus, que pereçam, que morram, né? Nenhum desses pequenos. Eu acho que nessa parte o Jesus ele tá fazendo um exemplo. É verdade, é um exemplo, é uma parábola. Eu não entendi. Vamos lá. Assim, e aí no final é que ele dá a explicação. Não é da vontade do nosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Desses pequeninos é dessas pessoas, né? Entendeu? Ele usa a palavra pequeninos, mas ele está se referindo às pessoas. Isso. Entendeu? Então, quando ele está falando é o seguinte, ó, não é da vontade de Deus que nenhuma das pessoas fique no mal, nenhuma das pessoas se perca. Entendeu? Ele fala de ovelhas, mas muitas vezes ele está querendo, quando ele fala de ovelhas e pastores e tudo mais, ele está falando do quê? Ele está falando das pessoas que se perdem. Você lembra, filha, quando a gente assistiu aquele desenho do Soul, das alminhas, né, dos espíritos, que tinha desencarnado e que queria voltar para a Terra, e tinha aquele que não queria voltar de jeito nenhum. Você lembra? Que é aquele bonequinho que você tem? E o que a gente viu? Que tinham muitos espíritos de luz ajudando eles, né? O tempo todo, né? Por quê? Porque ninguém fica para trás, né? Porque Deus é tão misericordioso que Ele dá a oportunidade da gente resgatar, da gente voltar. Então, assim, das 99 ovelhas, Ele não ia deixar aquela ovelha se perder. Ele ia ajudar aquela ovelha, né? Ele ia auxiliar. E é assim, a gente, na verdade, ninguém fica para trás. Oi, eu sou Marco Antônio, tenho 7 anos. Oi, eu sou a Helena e eu tenho 8 anos. E hoje a gente vai contar a parábola da ovelha perdida. Era uma vez um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele caminhou até achar a ovelha. E quando ele achou ela, ele ficou muito feliz. Então ele pegou a ovelhinha nos ombros e levou até casa. Ele chamou todos os amigos e os vizinhos para fazer uma festa para a chegada da ovelhinha. E porque para ele o importante era que todas as ovelhinhas ficassem juntas. Jesus guiando a alminha, a ovelhinha negra, pro lado do pé. E do outro lado é o quê? Que é o do lado direito? Aqui é o lado onde ficam as pessoas más. Ah, e ela tá deixando esse mundo, né? Ela tá indo para um lugar melhor, é isso? Não, ela tá saindo do lugar das pessoas más pra ir pro lado das pessoas boas. Legal, filha, muito lindo. O que mais você desenhou? Aqui, ó, é uma alminha que foi
pro quartinho de um bebê. Ah, tá reencarnando? Uhum. Entendi. Que lindo. E a mamãe, né? Grávida, num parque. E aqui é o... E o que que tem na nuvenzinha? É Jesus. Ah, ele tá lá. E o que que ele tá sentindo? Ele tá feliz. Ai, que legal, meu amor. Que mais? Aqui, eu fiz todos os sentimentos que uma pessoa precisa para ser uma pessoa melhor. O que tá escrito aí? Vamos lá. Amor. Amor, caridade, a felicidade, a bondade, a humildade e o perdão. Muito lindo. Muito legal. É verdade. São as formas que a gente tem de ser pessoas melhores, não é mesmo? Uhum. Que legal, filha. Parabéns. Olha, muito parabéns, meu amor. Beijo, tchau. Toco. E aí, galera da Seara, tudo legal? Agora eu vou mostrar os desenhos que eu fiz. Primeiro eu vou mostrar o encarnando e o Jesus em cima. Com a minha mãe e o meu pai juntos. Mostra o desenho. O que que há? Então você tem um bebezinho. Quem que é esse bebezinho aí? Sou eu. Ah. E também tem Não, calma aí, vamos lá. Levanta de novo, filho. E aí em cima? Quem que tá aí em cima? é o Jesus. E ele tá o quê? Ele tá feliz? Tá. Por que que ele tá feliz? Por causa que eu reencarnei, ué. Ah, por que que você reencarnou? Pra ir fazer minhas missões no mundo. Também. E também meu segundo desenho, o Jesus levando a ovelhinha ela tava no lado Mostra pra do mamãe. mal, depois ela tá no lado do bem. Ah, e Jesus tá levando a ovelhinha pro lado do bem. É, Muito bem, filho. E o que que essa ovelhinha representa? representa que a pessoa que ficou no lado do mal, ela depois queria ir pro lado do bem. Muito legal, hein? E de Jesus ajuda, né? É. Muito legal, filho. Beleza. Então, galera da Seara, bom, se cuidem nessa quarentena, tá? Um beijo. Tchau. E agora nós retornamos para nós conhecermos o que pensam as jovens Bruna e Ana Beatriz sobre essa parábola. Ana e Bruna, vocês tiveram a oportunidade de conversarem sobre essa parábola? Vocês gostariam então de trazer para nós o que é que vocês puderam refletir? Sim. Então o espaço agora é de vocês. Bom, eu queria primeiramente traduzir um pouquinho assim para nossa linguagem a parábola da ovelha perdida, porque a ovelha se encaixa muito em um amigo que a gente conhece, ou muitas vezes em nós mesmos, alguma pessoa que ainda não encontrou o caminho certo ali para seguir e para a sua evolução. Então, acho que essa é a primeira coisa da gente estabelecer. Acho que é importante também você saber que você pode ser a ovelha e o pastor também. Então, você pode ter aquele amigo que está um pouco perdido e querer ajudar ele da melhor forma possível. E você vai ser orientado a ajudar ele de um jeito que possa realmente ajudá-lo. Em algum momento, você disse, Ana, que a gente pode ser a ovelha. Sim. E assim, eu acho que a gente sendo a ovelha, a gente pode se permitir ser ajudado também, que é uma coisa bem importante, né? Você ver que você errou, se arrepender e aprender com o seu erro, consequentemente. Mas a gente sempre vai precisar de ajuda e é um pouco de deixar o orgulho de lado e deixar aquela pessoa, tanto familiar, tanto amigo, tanto até professor,
te ajudar, porque ele sempre vai ter alguém ali para te ajudar e vai querer o seu bem de alguma forma. E muitas vezes a gente nem sabe que a gente é a ovelha perdida, a gente nem passa pela nossa cabeça que a gente está realmente precisando de ajuda ou que a gente não está seguindo um caminho que vai ser bom para a nossa evolução. E falo isso por experiência própria, porque às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda, que a gente está numa sintonia e que essa sintonia é nossa, mas muitas vezes não é. E é bom a gente se autoconhecer, saber os nossos pontos fracos, os nossos pontos positivos, para conseguir avançar e saber se você é a ovelha perdida, que está precisando de ajuda, ou se você é o pastor que pode ajudar outras pessoas, porque você já está bem consigo mesmo. Isso que a Bru falou é bem importante, porque ter o autoconhecimento é tudo, né? Ainda mais nessa época que a gente tá jovem, a gente quer experimentar várias coisas e acaba sendo bem influenciado por muitas pessoas. Tipo, a gente é bem influenciável. Então, acho que é importante ter esse autoconhecimento. E vocês identificam, assim, alguma ferramenta que tenha sido útil para vocês, algum caminho nesse autoconhecimento, né? Nessa busca de consciência para que vocês estejam num caminho mais seguro? Para mim, o jeito que eu achei de me autoconhecer foi através da música, que eu comecei. Eu sempre fui assim, tive um lado musical, mas aí ele se aflorou bem nessa fase que eu estava um pouco perdida, e daí eu me encontrei ali, eu me encontrei tocando violão, tocando piano, e entre outras coisas, e foi isso que me direcionou para o caminho que eu tô agora. Uhum. E para você, Ana, o que é que traz para você esse caminho, né? Essa volta para o caminho? Tem algo em específico ou é algum grupo de amigos? Quem que traz para você essa luz quando você dá uma titubeada? Olha, o meu irmão, ele já me ajudou bastante, assim, porque teve uma época da minha vida que eu me encontrei um pouco perdida também, ele deu uma luz, assim, mas as minhas amigas também são muito importantes. E assim como a Bru, eu também gosto muito de música. Eu particularmente não toco, né, nem canto, mas eu gosto de estudar sobre a música, ver outras coisas, além do meu gosto musical. E na arte, no geral, eu acho que a arte eu acho bem interessante, eu gosto de estudar. E isso acaba dando uma, sei lá, uma distraída, e eu acabo me encontrando mais também. Em termos de grupos, né? A gente estava conversando um pouco antes da gente se encontrar aqui, a gente estava falando da força do grupo, né? A gente estava fazendo uma referência sobre a força de estar entre 99 ovelhas, para que a gente se sinta fortalecido a fazer um caminho mais seguro. Então, eu queria que vocês dividissem também com a gente se vocês se sentem dessa maneira, porque o grupo, na verdade, ele pode ter duas funções, né, na vida da gente. Ou ele nos encaminha, ou ele nos tira do caminho. Então, queria que vocês trouxessem um pouco dessa percepção de vocês sobre a importância dos grupos, né, para o nosso fortalecimento e que grupos que vocês identificam que são importantes para que vocês façam esse caminho seguro. Bom, particularmente eu tenho bastantes amizades, assim, no geral, eu sou fácil de fazer amizade. Só que eu acho que é importante a gente saber um pouco diferenciar a amizade, tipo, do momento, do que de uma amizade que vai para a vida toda de verdade. E eu, particularmente, tenho um grupo de amigas que eu gosto muito, a gente conversa todos os dias e tudo mais, a gente faz tudo juntas.
E tem outros grupos que a gente só vai pra festa, essas coisas, assim. Nada, tipo, que seja, sabe, pra sempre, assim. E eu acho que é importante a gente saber diferenciar essas coisas para não dar tanta, como eu posso dizer, importância, não importância, mas, sabe, Um valor não sei, devido, né? Às vezes é um valor grande, às vezes um espaço pequeno. isso. Eu acho bem importante a gente saber diferenciar as nossas amizades, aquelas pessoas que podem ser o nosso pastor e as outras que podem influenciar a gente para um caminho diferente. Então, eu acho importante isso e é uma coisa que leva tempo e experiência, porque não adianta a gente falar na prática e daí a gente achar que tal pessoa é nosso amigo, mas aí a gente vai vendo cada vez mais e não é. Então, acho importante a gente pensar nisso. Eu acho importante também a gente lembrar que a família também é um grupo. Esse é o principal grupo do qual nós fazemos parte, né? É a nossa família. O núcleo em que nós nascemos é o mais forte na nossa vida. Depois dele, outros virão. Talvez alguns serão permanentes, outros serão temporários. Então, o primeiro de todos é a família. E nós aqui também temos um grupo, que é o grupo da evangelização da Seara, né? Que é um grupo em que vocês estão há tantos anos, desde pequenas. Então, eu também queria ouvir vocês, nós gostaríamos, sobre a experiência de vocês nesse grupo. Como é que vocês se sentem? Se ele contribui para que vocês se sintam pertencentes num caminho de mais serenidade, de esclarecimento. Assim, a gente conhece o pessoal da Seara desde que a gente era bem pequenas, então, com certeza é um pessoal muito bacana, assim, eles agregam muito na nossa percepção sobre as coisas e tudo mais. As aulas também sempre ajudaram a gente a ver as coisas de um outro ponto de vista. E acho que é isso, agrega bastante, sempre agregou. Eu acho legal também que na Seara ela tem várias pessoas de diferentes lugares, então a maioria das pessoas que você conhece lá não são do mesmo ciclo que você, assim, tipo, dali mesmo, né? Não é do seu local de viver, assim. E, inclusive, a Bru é uma grande amiga minha, que eu considero muito, muito, muito. A gente se conhece há muito tempo. E ela já é da família, praticamente, também. Então, sabe? É bem legal você ter essa convivência com pessoas diferentes também. Se vocês pudessem dar um conselho para uma criança que está começando a jornada dela agora, vocês aconselhariam elas a frequentar, por exemplo, a evangelização? Sim, Quanto crianças? sim. Quanto jovens? Sim? Sim. Bacana. Porque além dos ensinamentos, eu conheci a Aninha, por exemplo, lá, então é um laço para a vida, assim. Conheci pessoas que sei que eu vou levar para a minha vida toda e que são de verdade. Então, essa possibilidade de conhecer pessoas novas e de aprender, assim, é legal. E eu acho também, assim, eu consigo reparar bastante que lá dentro dessa área mesmo é um ar tão mais leve, tipo, você pode ser quem você quiser, sabe? Ninguém vai estar lá te julgando. Eu acho bem gostoso isso da série. Então, nós vamos agradecer às jovens, Ana Beatriz e Bruna. Obrigada, foi muito bacana a participação de vocês. E nós vamos abrir para os familiares, demais familiares, os pais
da Helena e do Marco Antônio e para o Carlos, para que eles, né, se sentirem à vontade, que coloquem o que sentiram quando ouviram a palavra, o que sentiram quando as jovens e as crianças trouxeram as reflexões. Então, agora o espaço é para vocês. Foi uma experiência muito rica, né? Apesar da gente ter o conhecimento das parábolas, faz a gente refletir, e até mesmo as crianças, elas trazem o conhecimento para a gente, né? A gente tem já a ideia do significado, mas eles têm a percepção, a pureza deles. Então foi uma experiência muito legal. As coisas fluíram de uma maneira muito tranquila, né? Principalmente quando eles traçaram um comparativo de não, a ovelha está sozinha, ela não pode ficar sozinha, a gente tem que ajudar a ovelha, né? Foi a primeira percepção que eles tiveram. A gente não pode, ninguém pode ficar sozinho, ninguém fica para trás, todo mundo tem que ficar junto, todo mundo tem que se ajudar. Então isso foi muito legal, porque depois, conversando com eles trouxeram a ideia que Jesus deu a chance, que Deus deu a chance, que Jesus falou da parábola, mas que deu a chance da reencarnação, de você voltar, de você fazer de novo, que tudo podia ser diferente, né? E que não tinha problema das 99 ficarem paradas, porque depois elas iam ficar todas juntas novamente, né? Então foi muito legal, foi muito rico, né? Qual foi a sua percepção? Uma percepção parecida, na verdade, assim, uma coisa muito legal que as meninas, a Ana e a Bruna, trouxeram, que vai até um pouco aí de encontro àquilo que a gente geralmente pensa quando lê essa parábola, é que normalmente a explicação que a gente tem para essa parábola, a interpretação que as pessoas geralmente têm é de que a pessoa que erra é a ovelha, a gente faz parte dos 99 ou a gente é o pastor, né? E o que as meninas trouxeram é muito interessante, porque às vezes você não está necessariamente nesses papéis todos, né? Às vezes você é a ovelha. E se você parar para pensar, e trazendo aí um pouco da doutrina, a gente tem o conhecimento de que se a gente fosse parte das 99, provavelmente a gente nem estaria mais aqui, né? Então a gente muito provavelmente é ovelha. A gente está precisando de uma ajuda, né? É bem provável. Tem momentos da vida em que a gente precisa dar uma de pastor aí também, buscar a ovelha, que são os nossos amigos, são as pessoas que a gente conhece mesmo. Mas às vezes a gente, em momentos de muita dificuldade, a gente tem que estar realmente graças por a gente ter o conhecimento que a gente tem, por a gente ter tido essa educação que a gente teve, porque é aquele negócio, a gente sabe que esse mundo ele é imperfeito, ele não é de forma alguma um mundo de apenas alegria e felicidade, né? E é por isso que a gente vai sofrer, não tem jeito. Se a gente souber que tem alguém por nós, que existe uma lei maior e de que em determinado momento a gente vai sair dessa, se a gente pedir, e ainda por cima, sabendo que é a certeza de que nós seremos melhores, de que a gente vai conseguir melhorar irremediavelmente, isso é o que o Evangelho nos diz, né? O Evangelho da codificação, de que a evolução ela é inexorável, ela acontece. Ela pode acontecer daqui a pouco, ela pode acontecer daqui a muitas centenas de anos. Vai depender de nós, né? Vai depender do nosso aprendizado das lições, né? Então, a gente pensa muito numa vida, numa situação. Quando a gente expande um pouquinho isso e pensa nas existências, aí essa parábola ela toma uma dimensão ainda maior, né? Se você for ver. Porque ela significa que realmente ninguém vai ficar para trás, como as crianças disseram. Ninguém vai ficar para trás na história. Ninguém vai ficar para trás mesmo. E um dia você vai ter alguém, alguma ajuda de alguma pessoa, de alguma entidade, de qualquer pessoa que vai te direcionar para um caminho melhor, para você poder sair
esse rumo, né, que você está. Uhum. Isso é muito, muito bonito, né? Perfeito, Fernando. Também nos dá a ideia de que não existe situação eterna, né? A gente, cada um no seu tempo, mas todos vamos chegar num grau, atingir um grau evolutivo determinado, né? Que é aquele por nós almejado, cada um no seu tempo, com a sua possibilidade, e que a gente recebe muitas oportunidades, constantes oportunidades, né? Chamados do pastor, chamados de Jesus, para que a gente se una a um grupo, né? Esse grupo de 99 ovelhas é um grupo forte, né? Dá sustentação para a gente continuar caminhando. Que na verdade é o que a gente está fazendo aqui, no nosso grupo azul, unindo forças. Obrigada pela contribuição de vocês. Eu queria saber se o Carlos gostaria de trazer a sua reflexão. Bem breve, quando a gente ouve as crianças, os jovens, a gente tem certeza de que a gente precisa ouvi-los mais, né? Porque os adultos têm tantas certezas e já acha que sabe de tudo da vida, e quando um jovem vem com, como você disse, com essa espontaneidade, esse olhar não tão viciado, né, como o adulto já tem, ele traz muita contribuição, né? Então, ouvir os jovens não vamos dizer assim, não é uma opção, é uma necessidade, porque eles trazem tudo aquilo que a gente, muitas vezes, né, o adulto, ele foi deixando se perder ao longo da vida, né, por ter se desgarrado, e aí acha que não tem condições mais de encontrar essa pureza, né? E eu acho que essa parábola, ela toca em vários aspectos, né? Porque, como falou a Ana Beatriz, né? Você tem que se despir do seu orgulho e deixar se ajudar quando for o caso. E quem é que não precisa de ajuda uma vez ou muitas vezes na vida, né? Então, não é uma parábola para as ovelhinhas, né? Elas não são crianças, elas são pessoas, jovens, adultos, crianças, né? Que pelas contingências da vida foram se perdendo. Elas iam por um caminho e, de repente, o grupo já foi e ela ficou. Então, e a gente se perde muitas vezes, né? A gente pode até não admitir, mas a gente se perde muitas vezes na vida. E aí ter um pastor, né? Ou ter uma mão amiga que nos traz de volta, né? Para esse caminho é fundamental. Então, acho que a gente imagina que vai fazer um caminho sozinho e é uma ilusão isso, né? Voltar para o caminho é difícil também. Então, a gente não consegue muitas vezes voltar sozinho. E sem o grupo, né? Um grupo que a gente precisa identificar, que se preocupa com a gente, né? Tem a família, muitas vezes os amigos, né? Desempenham um papel até mais importante do que dentro da família, porque dentro da família a gente se fecha, a gente não quer expor o problema, e muitas vezes é alguém de fora da família, um amigo próximo, às vezes um desconhecido até, né? Que nos diz algumas coisas que você fica impactado e aquilo te traz de volta, né? Então, é muito interessante ouvir, mas a minha conclusão é essa, que a gente tem que ouvir mais as crianças e os jovens, e parar de ser adultos com tantas certezas. Eu quero aproveitar esse gancho, né? Concordo com o que você falou, Carlos. E quero dizer para vocês, testemunhar da beleza que há anos eu compartilho de estar nesse grupo,
Porque é isso, a todo momento, você estando com as crianças e os adolescentes, a gente está aprendendo uma outra maneira de ver, de sentir, se permitir fazer, pensar e sentir diferente. Então, é um convite que eu espero, né, que esse nosso trabalho possa também ser um convite para que outras pessoas participem do grupo, tragam seus filhos, chamem os adolescentes, para que a gente possa sentir essa alegria de trabalhar com eles, com as crianças, com os jovens. É maravilhoso. É uma bênção. Eu quero agradecer a todos vocês por estarmos juntos, por termos estudado, né, juntos, sentido, reflexionado sobre a parábola e que a gente possa estar juntos sempre, né, sempre que possível. Muito obrigada. Um abraço. Foi extremamente gratificante. Obrigada. Até logo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um abraço virtual para todos.